para iniciar a gravação. Já está gravando? Então, como já está gravando, vamos retomar a nossa conversa. O tema agora é a purgação da mora. Purgação ou emenda da mora. O que é purgação, purgatio more ou emendatio more? Ocorre quando as partes, a parte morosa, aquela que incorreu na mora, cumpre a prestação e indeniza a outra parte dos prejuízos decorrentes da mora. A obrigação é reconduzida à sua normalidade. A prestação é cumprida, os consectários da mora são adimplidos e a obrigação é reconduzida à sua normalidade. É por isso que, na hipótese de inadimplemento absoluto, em que a prestação se tornou inútil ao credor, não é possível purgar-se a mora, porque a prestação se tornou inútil ao credor. Eu já vou dizer isso, Alexander. Só deixa eu acabar aqui a purgação, você me lembra isso, daqui a pouco eu falo. Quando eu purgo a mora, os efeitos da purgação são apagar a mora. Evidentemente que, como a obrigação é conduzida à sua normalidade por força da purgação da mora, não poderá haver a chamada resolução do contrato. Porque se a mora foi purgada, se a prestação foi cumprida, não há como o credor, por exemplo, pleitear o desfazimento do contrato. Explico para vocês. Simão comprou de Bruna o carro. Simão está pagando a Bruna 10 prestações de 5 mil reais pelo carro. Simão pagou a Bruna 3 prestações, 15 mil só, e para de pagar Bruna. Não paga a 4ª prestação. Não paga a 5ª prestação. Bruna, como credora, pode tomar 2 atitudes. Artigo 475 do Código Civil. Ou cobrar de Simão as prestações não pagas, ou a resolução, a extinção do contrato, porque Simão não pagou a 4ª e a 5ª prestação. O que acontece quando eu purgo a mora? Quando eu purgo a mora como devedor, eu pago a Bruna a 4ª e a 5ª prestação, as prestações em atraso, acompanhadas de juros de mora, correção monetária e honorários de advogado. Nesse momento, a mora está purgada. E Bruna não pode mais pedir a resolução do contrato. Daqui para frente, é como se a mora não existisse. Daqui para frente, ex nunc, é como se a mora não existisse. Isso gera algumas questões. A primeira questão é que eu não posso purgar mora se o contrato contiver uma cláusula de resolução automática pelo inadimplemento. De resolução automática pelo inadimplemento. Porque se houver uma regra que diz devedor não paga, o contrato está automaticamente extinto, eu estou diante de uma cláusula resolutiva expressa prevista no artigo 474 do Código Civil, 474 do Código Civil. Nesta hipótese, o devedor não pode purgar a mora, porque a cláusula contratual avançada implicou a extinção do contrato. E daí, meus amigos, não se purga a mora de contrato já extinto. Vou repetir. Não se purga a mora de contrato já extinto. Então, a cláusula resolutiva expressa, avançada pelas partes em contrato, é um óbice, é um obstáculo à purgação da mora. Porque a mora, aí nessa hipótese, já não é mais mora. É inadimplemento absoluto, porque o contrato foi extinto por expressa previsão contratual. Há uma questão técnica interessantíssima, porque as partes põem isso no contrato, as partes põem no contrato que a extinção ocorreu, só que depois o que acontece, tecnicamente, é que o credor vai. Então vamos lá, Bruna. Bruna, eu estou devendo para a Bruna a 4ª e a 5ª prestação.
Eram 50 mil, paguei 15, estou devendo a quarta e a quinta prestação. O contrato diz que, Simão não pagou, o contrato se extingue, se resolve de pleno direito. Está escrito isso, artigo 474, com a cláusula contratual. Quando isso está escrito e Simão não pagou a quarta prestação, acabou o contrato. Simão não pode purgar a mora da quarta e da quinta, pagando a quarta e a quinta com juros, correção e honorários. Mas Simão vai, procura a Bruna, diz, Bruna, essa situação jurídica é muito interessante. Eu estou em atraso e quero te pagar a quarta e a quinta prestação. E Bruna vai lá e aceita a quarta e a quinta com juros de mora e com correção, e aceita. E fala assim, tá bom, Simão, você pagou a quarta e a quinta, mês que vem, na data combinada, você paga a sexta, sétima, oitava, nona, décima. Tecnicamente, o contrato extinguiu a obrigação pelo inadimplemento, por cláusula resolutiva expressa. Mas Bruna, credora, aceitou as prestações como se Simão estivesse purgando a mora. Henrique, está acordado hoje? Estou sim, professor. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Você está na versão com barba ou na versão sem barba? Na versão sem barba. Tá, e bigode? Padrão. Eu tô deixando até precisar voltar. O bigode você está usando enquanto for virtual, né? No real você tira. Tá bom. Diga uma coisa, Henrique. Meu estagiário e orientado de tese de Láurea. Aliás, amanhã, quinta-feira, precisamos conversar, eu e você, sobre a sua tese de Láurea. Diga uma coisa, Henrique. Como que juridicamente eu resolvo uma situação em que a obrigação, o contrato se resolveu por força da cláusula resolutiva expressa, se extinguiu? Essa é uma das perguntas talvez mais difíceis, tá? Mais técnicas. Só que Bruno aceitou pagar o valor de Simão, as prestações que tinha atraso, aceitou com juros, correção, deu quitação para Simão, disse que estão quitadas. E paga mês que vem na data certa e assim tudo prossegue igual. Tecnicamente, o que aconteceu, Henrique? Aconteceu é um novo contrato, né? Tecnicamente, nós temos um novo contrato. Precisa de uma precisão teórica que sempre me impressiona. Tecnicamente, nós temos um novo contrato. Ou seja, não dá para ressuscitar o contrato antigo, que morreu. As partes podem dizer, desmorreu, voltou à vida. Tecnicamente, eles avançaram um novo contrato. E esse novo contrato começa exatamente com o pagamento das duas primeiras prestações, que são as atrasadas, com juros de mora. Ou seja, a nova obrigação surge a partir deste acordo de vontades. Professor, bom dia. Fala, Bruninha, bom dia. Professor, Bruninha, posso... Você está com trajes jurídicos ou com moletom, camiseta, aquelas coisas bem de casa? Professor, o senhor quer a verdade? Verdade. Como já diz a canção, a verdade é seu dom de iludir. Não é uma inovação, Gabriel, porque a obrigação antiga se extinguiu não pela nova, se extinguiu pela cláusula resolutiva expressa. Não foi a nova obrigação que extinguiu a antiga, foi a cláusula que extinguiu a antiga. É uma nova obrigação que não extinguiu a antiga, nova mesmo. Fala, Bruna. Professor, não, mas estava falando, eu não estou em trajes forenses, estou de trajes de quarentena mesmo, moletom, malha. Professor, mas quanto à cláusula resolutiva expressa, como, no caso, eu não manifestei que eu quero resolver, porque é a diferença entre a condição resolutiva e a cláusula resolutiva, certo? Porque na cláusula resolutiva eu ainda preciso manifestar o que eu quero resolver. Bruna, é isso que eu discordo completamente. Se você disse que a extinção se dá pelo inadimplemento, a sua vontade está manifestada na formação do contrato, tá certo? Então, o inadimplemento, nessa hipótese, é fato jurídico, que independe da vontade. Você sabe aquela ideia daquele elemento que dispara a cláusula, que faz com que a cláusula tenha eficácia? A eficácia da cláusula não nasce da vontade no segundo momento, nasce da vontade preenchida pelo inadimplemento. Eu discordo que eu tenha que, na cláusula expressa,
dizer, eu quero rescindir. Eu já disse lá atrás, por isso que eu combinei. Se não, Bruna, há uma confusão entre a expressa e a tácita. Porque a tácita, que eu não vou entrar agora nesses detalhes, a discussão agora toma um nível pós-graduação, meninos e meninas, não se assustem, isso não tem nada a ver com a prova, e nem vai cair em prova. A tácita é que eu disparo pela vontade. Aqui dizer que eu preciso de ter uma revontade, eu tenho que escrever no contrato. O inadimplemento, vírgula, o inadimplemento de uma das partes conduz à resolução contratual, vírgula, se a parte interessada assim o determinar, assim o proceder. Se não, Bruna, eu discordo da técnica. Lá atrás, houve inadimplemento. Sabe quem diz isso com todas as letras, Bruninha? E eu sei que você está estudando esse tempo para o seu mestrado, a gente pode depois aprofundar esse debate. Quem diz isso com todas as letras é o nosso queridíssimo J. Agostinho Alvim, em que Agostinho Alvim vai dizer o seguinte, nossa, como é bom dar aula com livros aqui. Ah, e eu pulei uma coisa importantíssima, a mora nas obrigações negativas. O problema é que nós temos um problema que o Agostinho Alvim levanta, que é até que momento eu posso purgar a mora. Eu já vou falar disso, mas o Agostinho Alvim tem uma passagem que ele vai dizer que se houver cláusula resolutiva expressa, a purgação da mora é impossível. Artigo 1.3. E hoje já me atrasei todo. Hoje eu já estou aqui divagando, já me atrasei todo. Eu queria acabar a mora hoje. Depois eu vejo isso para vocês, porque eu queria mostrar para vocês que na hipótese de mora, de cláusula resolutiva expressa, o Agostinho Alvim diz com todas as palavras, não é possível purgação da mora. Agora, a Vitória diz, uma vez que criado esse novo contrato, no próximo atraso das parcelas, o credor é obrigado a aceitar a purgação da mora novamente? Não, não é não, viu, Vitória? O novo contrato resolveu, mas não significa que no novo contrato ele vai ser obrigado a aceitar a purgação da mora quantas vezes o devedor disser. Sim, não, vai ter prova de civil. Eu disse que o assunto não vai cair na prova, mas vai ter prova de civil, normal. A segunda avaliação. A segunda avaliação é normal. Vai ter uma prova que eu vou mandar para vocês por via virtual e vou corrigir por via virtual também. Então, para dizer uma coisa para vocês. Agora eu me perdi completamente por causa da prova. Vamos voltar aqui. Existem dois problemas. Até que momento o devedor pode purgar a mora? Até que momento o devedor pode purgar a mora? E se o devedor pode purgar a mora sempre? Eu digo isso para vocês. Vamos lá. Primeiro mês, eu atraso o pagamento da prestação do carro da Bruna. É isso. As obrigações negativas, é isso que eu esqueci. Foi isso que eu esqueci, Fábio. Exatamente isso. Eu pulei o tema, que é o tema mais bonito, tá até aqui aberto no meu artigo. Deixa eu acabar a purgação da mora, vai. Vamos mudar uma ordem nisso aqui, senão a coisa desanda. Até que momento eu posso purgar a mora e quantas vezes eu posso purgar a mora? Então vamos pensar no seguinte. Quantas vezes eu posso purgar a mora? Eu não paguei a terceira prestação do carro de Bruna, R$5.000. O contrato não tinha cláusula resolutiva expressa. Eu vou lá, depois de 20 dias, 30 dias, purgo a mora. Pago o valor da prestação, mais juros, correção e honorários de advogado. Depois, no outro mês, eu vou lá e purgo a mora de novo. Eu sempre atraso e sempre purgo. Sempre atraso e sempre purgo. Haverá um problema claro aqui. Que se eu puder purgar a mora indefinidamente, Bruna nunca vai pedir a rescisão do contrato, que tecnicamente é a resolução por inadimplemento do 475, porque Simão vai estar purgando a mora direto. Então, na verdade, é um problema que se o devedor puder purgar a mora sempre, sem qualquer limite, o devedor retira do credor a possibilidade de resolução, de extinção do contrato. Porque com a purgação, não há como se extinguir o contrato. É por isso que alguns diplomas limitam o direito do devedor de purgação da mora.
Na lei do inquilinato, ou seja, a locação de imóvel urbano, o artigo 62, parágrafo único, ele dizia, na redação original da lei, que o inquilino pode purgar a mora na ação de despejo por falta de pagamento, por 2 vezes, dizia, hein? Cuidado que não é essa a redação atual, por 2 vezes, nos 12 meses anteriores à propositura da demanda. Ou seja, se eu propus uma ação de despejo, dizia a lei do inquilinato, que o inquilino não poderá purgar a mora no curso da ação, se já tiver purgado por 2 vezes nos 12 meses anteriores à propositura da demanda. Em suma, o devedor tinha uma limitação ao direito de purgar a mora se eu propusesse o despejo por falta de pagamento e o inquilino já tivesse purgado a mora nos últimos 12 meses, 2 vezes. A redação atual do dispositivo foi mais dura com o inquilino, porque a redação atual do parágrafo único do artigo 62 da Lei 8245/91, que é a lei do inquilinato, vai dizer que não se admitirá a emenda ou purgação da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Ou seja, eu proponho a ação de despejo hoje, eu olho os 24 meses anteriores. Se o locatário já fez uma purgação, uma emenda, eu posso despejá-lo, ele não pode purgar a mora. Portanto, meus amigos, vejam como piorou a situação do inquilino a partir de 2009. Antes admitia-se até 2 purgações, 2 emendas da mora, nos 12 meses anteriores à ação de despejo. Agora, não se admite a purgação se já houve uma purgação, uma emenda, nos 24 meses anteriores à propositura da ação de despejo. Então, a primeira nota que eu faço é que há, na lei especial, limitação à purgação da mora. Anotem o número dela, 8245/91, 8245/91, artigo 62, parágrafo único. Simão, e se a lei não limitar a purgação da mora? O devedor pode purgar a mora indefinidamente? Aqui surge uma questão interessante. Se a lei não limitou, em tese, pelo favor debitores, eu poderia, sim, ter uma purgação da mora indefinida. Mas me parece que se eu adotar a teoria do abuso do direito do artigo 187, o juiz pode dizer, chega, devedor, você já purgou, tira a locação que tem regra própria. Devedor, você já purgou a mora 8 vezes em 8 meses. O credor não quer mais o contrato, ele quer a resolução por inadimplemento. O juiz poderia, adotando a figura do abuso do direito, restringir o direito à purgação da mora pelo devedor. Restringir o direito à purgação da mora pelo devedor. Mas deve haver regra específica, como é aquela do artigo 62, parágrafo único da lei do inquilinato. Segunda nota sobre a mora. Eu tenho que fazer 3 para falar de mora bilateral e a mora das obrigações negativas, Fábio, e todos vocês, eu tenho que começar a aula que vem com esse tema. Não vai dar tempo hoje, eu quero falar dela com mais calma. Segunda nota sobre a mora. Até que momento pode haver purgação da mora pelo devedor? Simão não pagou a 4ª prestação da compra do carro de Bruna. O contrato não tinha cláusula resolutiva expressa. Simão vai e não paga a 4ª. Simão vai e não paga a 5ª. Simão não purgou a mora. Bruna entra com uma ação de resolução do contrato, desfazimento, 475, porque Simão não pagou a 4ª e a 5ª prestação. Simão vai e deposita nos autos o valor da 4ª e da 5ª, esse valor é acrescido de juros, correção e honorários de advogado, e fala para o juiz, estou purgando a mora. A doutrina admite,
Porque o devedor não contestou a demanda. Ele purgou a mora. A obrigação estará cumprida. O devedor estará livre da resolução. Só que nesse caso, até o Fábio, que é juiz, pode dizer se quiser, ou o Cícero, que também é juiz, como o devedor purgou a mora em juízo, ele vai responder pelos honorários de advogado da parte contrária. Porque apesar de ele não ter sucumbido, me parece que ele deu causa à demanda. Ou não, Fábio? Como ele não resistiu à demanda, ele não paga os honorários da parte contrária. Qual é a sua opinião sobre isso? Hein? Porque ele realmente purgou a mora, ele restabeleceu a obrigação da normalidade, mas ele deu causa à demanda, né? Se ele tivesse purgado a mora extrajudicialmente, não teria tido a demanda. Como é que funciona isso? Custas de honorário? Sim, professor, tem uma previsão aqui no CPC que autoriza, se o credor reconhece o pedido e deposita prontamente, pode reduzir os honorários, se eu não me engano, da metade. Então, na verdade, ele vai... Se o devedor devedor reconhece o débito e deposita prontamente, reduz os honorários da metade. Tá, eu vou encontrar aqui o artigo e já colo, tá? Tá, e as custas, quem paga? Porque o credor, o credor na cobrança, ou na resolução, ele deu as custas para o Estado, né? Ele pagou Sim, com certeza. O réu é o devedor que tem que arcar, com certeza, porque ele que deu causa. Ele que deu causa, tá. Mas, de qualquer maneira, a resolução não ocorre. Obrigado, Fábio. Então, daí vem uma nota. Mas e se o réu, que é o devedor, não purga a mora, contesta a demanda, diz assim, não, eu não devo pagar, a obrigação é nula, ou eu já paguei, e no final perde a causa. Ele pode purgar a mora após isso? Por uma questão clássica de proibição de comportamento contraditório e de lógica do programa contratual, se o devedor contesta a demanda de resolução ou contesta a demanda de cobrança, ele está dizendo, não vou purgar a mora. Porque quem quer purgar a mora não contesta a demanda, vai lá e purga a mora. Portanto, a contestação oferecida pelo devedor impede que ele purgue a mora. Há uma incompatibilidade de condutas. Quem quer purgar a mora, purga e não contesta. Quem quer purgar a mora, purga e não contesta. Quem quer contestar é porque não quer purgar a mora. Logo, a essa segunda questão. A purgação se dá até o momento da apresentação da contestação. A mora das obrigações negativas eu deixo para amanhã, mas eu quero tratar uma última questão sobre a mora. Até agora, eu vim dizendo que o devedor purga a mora, o devedor purga a mora, e purga como, Simão? Cumprindo a prestação, pagando perdas e danos, pagando juros, correção e honorários de advogado. Até aí, eu já falei várias vezes. Só não se esqueçam, como uma última nota, como a mora do credor é menos comum, ela é uma mora que, na prática, quase não se verifica, é possível também ao credor purgar a mora. Artigo 401, inciso 2º. Purga-se a mora por parte do credor, oferecendo este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora, que são os efeitos do artigo 400, os efeitos que estão acima, até a mesma data. Portanto, meus amigos, não é comum mora do credor. Muito menos comum é a purgação da mora pelo credor. Mas é possível que o próprio credor purgue a mora, aceitando a prestação e respondendo pelos consectários do artigo 400. Então, vou responder agora ao... Quem perguntou para mim da mora bilateral que não entendeu? Foi o Alexander. Quem foi que perguntou da mora bilateral? O Fábio diz, artigo 90, parágrafo 4º do CPC. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Obrigado, Fábio. Tinha sido eu, professor Alexander. Alexander, quando o credor está em mora, há uma redução da responsabilidade do devedor. Quando o devedor está em mora, há um aumento da responsabilidade do devedor. As normas são excludentes entre si. Credor em mora, menor responsabilidade do devedor. Devedor em mora, maior responsabilidade do devedor. Se os dois estão em mora, não há mora de ninguém. Ou seja, há uma compensação. Em suma, eu não aplico nenhum artigo da mora,
nem do credor e do devedor. Como que, por ficção, se ambos estão em mora, ninguém está em mora? Simão, vou pôr aqui para vocês, então, na lousa. Simão, então, se a mora é bilateral, o que acontece é que eu não aplico o 394, eu não aplico o 395, eu não aplico o artigo 399, eu não aplico o artigo 400 e eu não aplico o 401. Eu não aplico nenhum dispositivo de mora, porque a mora foi bilateral. No caso de o devedor estar em mora, tentar pagar e o credor não receber ficando em mora, o que acontece com a mora do credor? No caso do devedor estar em mora, tentar pagar e o credor não receber ficando em mora. A partir desse momento em que o credor quer purgar a mora, como ele pode, é direito do credor purgar a mora. É direito do devedor purgar a mora. Se o credor se recusa, ele pode consignar o pagamento como devedor, porque o credor não pode se recusar a aceitar a purga da mora. Claro, a não ser que haja abuso do direito ou que haja previsão legal que proíbe, mas que permite a ele isso. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com você que, a partir daquele momento, quem estará em mora é o credor. Então, nós vamos ter, assim, mora do devedor até esse momento, com a recusa injustificada em aceitar a purga da mora, começa a mora do credor. Nós vamos ter moras sucessivas, tá certo? O Mike traz uma observação que eu vou ler em voz alta e eu vou responder ao Mike. Professor, eu gosto muito das suas aulas. Obrigado, Mike. Eu tenho certeza que muitos alunos estão gostando, o feedback tem sido muito positivo. Apesar desse clima pandêmico, eu estou muito satisfeito com isso. E é sempre um prazer participar delas. Mas sobre o feriado do dia 11, na quinta-feira da próxima semana, o senhor disse que daria aula normal, já que o feriado foi deslocado. Porém, não tivemos o feriado, é verdade. Porque se considerou que o motivo do deslocamento era evitar aglomerações, o que não se aplica a nós por causa das aulas virtuais. O Mike está corretíssimo na premissa dele. Mora do credor por força maior não existe, Victor. O que existe é mora do credor sem culpa. E mora do credor não exige culpa nunca. Então, se não exige culpa nunca, é mora do credor. Não precisa por força maior. Mora é mora do credor. Nós já vimos que não exige culpa. O problema é ficarmos sem o feriado. Já estamos com essa pandemia sobrecarregados. O feriado é uma janela importante para estudar para as provas. O Mike, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa sobre o feriado no dia 11. Muito provavelmente, eu acabo o programa, amanhã é quinta, eu acabo o programa com, eu posso dizer agora, com essa nossa conversa, com 98% de certeza, na quarta-feira, dia 10. Na quarta-feira, dia 10. E como eu acabo o programa na quarta-feira, dia 10, na quinta-feira, dia 11, eu convidei uma professora para dar a última aula do curso para vocês. E eu não vou dizer... eu vou dizer quem é, vai. Vou dizer logo quem é. É uma professora portuguesa, que é a professora Paula Vaz Freire, que é a diretora da Faculdade de Direito de Lisboa. E eu convidei a Paula para dar essa aula para vocês, porque eu já trouxe a Paula aqui o ano passado, retrasado presencialmente, para dar uma aula que é uma aula que está fora do programa do curso. É uma aula que normalmente os professores nem dão essa aula. É uma aula de análise econômica do direito. É uma visão completamente distinta do fenômeno obrigacional. É uma visão do direito obrigacional lido pela economia. É uma visão super interessante para aqueles que querem ir além da dogmática, para aqueles que querem alçar voos distintos da dogmática, e que eu não me filio, eu não concordo, mas eu acho que hoje é um tema da moda, por exemplo, na pandemia. Então eu convidei a professora Paula Vaz Freire, e a Paula Vaz Freire, que é a diretora de Lisboa, para dar essa aula na quinta-feira. E eu mandei uma mensagem à Paula, que é uma grande amiga, a Paula é uma grande amiga, dizendo assim: bom dia, minha amiga, tudo bem? Estou com uma ideia aqui. Queria dividir consigo. Consigo porque eles usam lá em Portugal, consigo. Bom dia, Simão. Diga. Dia 11/6 é minha última aula de obrigações na USP. 7h25, K, 11h25 em Lisboa. Ela pôs, não celebra o Corpus Christi? Daí eu pus, pensei que, como fim apoteótico da pandemia, a Paula poderia repetir a aula de análise econômica do direito. Aquela que deu na aula presencial seguida do Parmegiana, porque nós jantamos depois. Ela perguntou, não celebram o Corpus Christi?
Eu pus, cancelamos por conta da pandemia. O feriado foi antecipado para fins de confinamento. Ela disse, meu amigo, aceito, claro, é uma grande honra. Eu pus, fico demais feliz. Então, Mike, a aula do dia 11 eu vou manter. E se ninguém quiser assistir porque precisa estudar, eu vou entender perfeitamente. Mas eu vou manter a aula, porque eu quero deixar esse registro para os alunos que tiverem interesse de uma leitura obrigacional muito diferente da dogmática e que em tempos de pandemia eu acho essencial a vocês. Como eu digo sempre, Mike, eu entendo perfeitamente que vocês precisam estudar e acho que tem que estudar mesmo e acho que os alunos que não quiserem assistir será uma pena, mas eu vou fazer uma ampla divulgação nas minhas redes sociais, eu vou abrir essa aula para um número enorme de pessoas e eu não vou cobrar isso em prova. Portanto, a aula do dia 11 não é uma aula, vai ser uma conversa com a professora Paula Vaz Freire, porque eu vou acabar o conteúdo no dia 10. Quem puder assistir, um prazer. Estamos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Quem não puder assistir, eu entendo perfeitamente, não me sinto desprestigiado e a matéria não será cobrada em prova. Aliás, Mike, a sua preocupação com a prova também, no meu caso, é uma preocupação desnecessária. Eu disse isso aos senhores no início da pandemia, e eu vou repetir isso. Eu ia repetir isso na última aula, que era do dia 10. Eu repito na última aula do dia 10, mas eu vou repetir de novo agora pela preocupação do Mike. Eu disse a vocês que, em tempos pandêmicos, longe do ideal, o que a gente faz é o possível. Longe do ideal, o que a gente faz é o possível. E o possível, como eu lhes disse, é tentar dar as aulas da melhor maneira possível. Eu vi um estudo agora que esse cansaço que as aulas virtuais nos dão, que eu tenho tido um cansaço absurdo. Cada hora de aula aqui, diz essa pesquisa inglesa, equivale a 4 na sala de aula. E que esse cansaço absurdo que eu tenho tido, tanto que essa semana eu faço live, na próxima também, depois acabou live, não tem mais live. Cancelei. Eu vou ficar 15 de junho a 30 de junho sem nenhuma atividade acadêmica. Mas eu dizia para vocês que há um outro problema para a gente que dá aula, além da ausência da cara de vocês, além da ausência da voz de vocês, que é uma coisa terrível para o professor, porque eu não sou professor para dar palestra, eu sou professor para dar aula, é que o diafragma fica comprimido com a gente sentado. Então, eu que sou um ser asmático por natureza, o diafragma comprimido com a aula, ele já fica numa situação bem pior. Eu tenho bem mais cansaço em dar essas aulas. Então, eu dizia aos senhores que as aulas virtuais, elas são longe do que aquilo que eu acredito como aulas ideais. E que, portanto, eu completo que presença, eu não vou cobrar sob hipótese alguma dos senhores. E 2, as provas serão provas absolutamente justas e consentâneas com as aulas que eu dei. Portanto, não farei provas minimamente complicadas. Serão provas pandêmicas, tá certo? E provas pandêmicas são provas pandêmicas de um professor cansado, de um professor em certa medida deprimido, porque afinal o semestre não foi fácil para ninguém, e de um professor que, antes de tudo, entende que em momentos difíceis nós temos que rever as nossas posições. Então, com relação à minha prova, os senhores não se preocupem minimamente, tá bom? Obrigado a todos e todas, e até amanhã com a Amora nas obrigações negativas, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.